Alô, galera do bem. Com a produção do Gustavo Bernardes, nós vamos começar mais um programa hoje aqui na dmaistv.com.br. E hoje vamos falar tem tanta coisa boa para falar hoje, que eu estou com um convidado maravilhoso aqui. Eu estou com 2 livros que eu quero mostrar já, depois a gente mostra de novo, que é do Tony Gandra. São 2 livros, entre outros que ele tem, né? O primeiro foi esse aqui, Desde Lésbicas, Além da Morte. Esse aqui. E fala o que acontece depois. E aí tem esse outro aqui, Atom, Homossexuais, Além da Vida. Eu tenho o prazer de receber com muito carinho Tony Gandra. Tudo bem? Tudo bem, querida. Muito prazer estar aqui com você. Esse programa maravilhoso que traz realmente conhecimento e informação do público. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigada, de coração. Nossa Ângela querida, uma das maiores ufólogas do país. Uma honra estar com você, com o Tony Gandra. Sempre um prazer imenso. Você sabe que eu amo você, né, Lu? A gente se ama, né? Tony, assim, no astral, nós temos a colônia Nosso Lar, o que significa para a humanidade a cidade de Akron. Chegou até você em 1998 pelo espírito Telúnio. É isso? Sim, na realidade, o nosso lar começou a ser escrito por Chico Xavier, esse luminar, mestre da espiritualidade, da espírita cadêncica, e nos trouxe o conhecimento a público, a realidade de nosso lar, situado entre quinta e sexta dimensões, localizado praticamente em cima da cidade do Rio de Janeiro, embora, no meu ver, no meu modo de sentir, essas cidades astrais são verdadeiras naves espaciais. Elas não se locomovem como o planeta Terra, elas podem ir para qualquer lugar do planeta, e, digamos assim, haja necessidade de sua presença no sentido de cura e de transformação do plano terreno. Nosso lar foi trazido ao público em 39, foi publicado em 44, através do luminário espírito Emmanuel, pelo espírito de André Luiz, e nosso lar trouxe a realidade para o público brasileiro e para o público do mundo todo do que era o plano astral naquela época, em 1944. Os anos se passaram. O plano astral, que é muito mais rápido em transformações do que o plano físico, ele se transformou e eu lancei, revisitando o nosso lar, no ano 2001. E não está aqui não trouxe, porque o assunto hoje é outro. Em 1998, eu lancei o Akron, Gays e Lésbicas Além da Morte. Aliás, eu não tenho muito para lançar, porque eu sabia que iria entrar num vespeiro religioso e de crença, onde a nossa realidade homossexual não é aceita. Muito pelo contrário, rejeitada. E para a gente ter uma ideia, a homossexualidade começou a deixar de ser tida como doença só a partir de 1980, muito recente isso. E a Kron veio através de Telônios, eu diria um alter ego, um espírito que viveu na Roma Antiga, que não mais reencarnou, homossexual, e teve o primeiro contato comigo em 73, só que eu não sabia quem era. 25 anos depois, em 98, comecei a escrever a Kron, de certa forma, por intuição, por vontade, embora fosse saber o que isso poderia me expor e atrair coisas negativas em cima da minha pessoa. 25 anos depois de escrever a Kron, fez muito sucesso, embora cada vez que eu abria o meu e-mail, tinha uma saraivada de impropérios de todas as religiões cristãs, inclusive o espiritismo kardecista indo contra. E então, eu diria, 43 anos depois de contato com Telônios, nós estamos aqui falando sobre isso, numa humanidade que já na sua diversidade e no seu intelecto livre, porque, infelizmente, quando uma crença penetra no cérebro, ela anula toda a intelectualidade, e a maioria das pessoas do mundo hoje vivem presas a crenças nesse túnel da realidade terrível, que se chama política, crença e sociedade. E 43 anos depois, nós estamos aqui falando sobre isso, sobre a homossexualidade, não só, mas a homossexualidade além da vida, ou nos planos sutis da consciência cósmica, entre quinta e sexta dimensões, de uma forma tranquila, para levar para todo mundo, não só para nossos irmãos gays e lésbicas do planeta inteiro, mas para todo o planeta, a realidade de Akron, que significa temporalidade, além do tempo. Só quero dizer para a minha galera do Face aqui
Eu estou conversando com Tony Gandra, escritor, espírita cósmico, terapeuta corporal e assessor em imagem visual. Gandra, o que quer dizer espírita cósmica? Eu vou mostrar a tradução. Eu tenho um livro que está escrito há 16 anos, mas ele não foi lançado. O Amanhecer do Grande Sol Interior, a caminho do Espiritismo Cósmico. Por que Espiritismo Cósmico? O Espiritismo que nós conhecemos é o Espiritismo kardecista, que nos foi trazido por Kardec, que faleceu no ano de 1869, e é muito interessante a gente perceber o que ninguém conhece esse episódio da vida de Kardec através do escritor e astrônomo Camille Flammarion. E no enterro do Kardec no cemitério de Montmartre, em Paris, em 1969, em 1869, em agosto, o Camille Flammarion, que era um paranormal, um astrônomo, reconhecidíssimo no mundo todo, disse o seguinte: a natureza abarca todo o universo. E Deus, concebido outrora a imagem do homem, só pode ser concebido pela física atual como espírito da natureza. Então, isso enfatiza o espiritismo cósmico. O espiritismo cósmico não vai contra nada, contra religião alguma, contra crença alguma. Mas ele não é só cristão, ele é cósmico, é da natureza. Se nós estamos aqui nesse planeta hoje, através desse nosso corpo aqui no mínimo nos sustenta, e é a maior coisa que nós temos como aprendizado, é uma maravilha do físico humano, nós estamos aqui atraindo todo um olhar do cosmos, de Deus, enfim, espíritos todos que estão nos percebendo que nós precisamos dar conta do toda a neurose do planeta. Nós estamos sim construindo e no futuro eu diria que nós vamos se amar muito e ter conta. Nós temos ali mais ou menos umas 30 perguntas que foram mandadas pelos internautas. Então, Lu, quer que você seja mais objetivo. André, a Crom é um espaço sideral, então. Que acolhe gays e lésbicas? Só gays e lésbicas ou não? Sim. Só gays e lésbicas? Por que só gays e lésbicas? Porque acontece o seguinte, através do corpo físico, desse corpo que nós estamos usando agora, que nós estamos, a gente pode sentir uma coisa e revelar outra. Eu posso chegar num lugar e ninguém saber da minha realidade interior, porque o mente sabe. Não sei que tem alguns que nós executamos e podemos executar e ter. Então, nós podemos estar num ambiente que domina gays e lésbicas e sermos aceitos, porque nós não somos estereótipos, somos seres humanos. Fora do corpo físico, quando você sai do corpo físico e entra no corpo astral, a emoção predominante naquele corpo físico, o que esteve predominante, ela atua como um grito no espaço. Todo mundo consegue perceber a sua realidade emocional. E na realidade, a realidade emocional é aquilo que nós chamamos de espírito, de corpo astral. Então, uma pessoa que abomine essa realidade, ela não vai querer ser assim no seu meio. Então, os guetos que nós falamos que existem hoje no planeta espírita, existem muito mais do plano astral, porque nós morremos e continuamos sentindo exatamente no mesmo nível de consciência. Então, quem é gay aqui, quando vai para o além da vida, continua gay ou não? Sim, é muito difícil, aliás, não existe você ter uma construção de sentimento hoje, simplesmente pelo fato de ter deixado o corpo físico pelo processo da morte, essa coisa se dilui. Não, nós continuamos exatamente os mesmos. Então, essa evolução consciencial, nessa cidade de Acordo, nessa nave chamada Picon, esses seres assim, de muita luz, ultraterrestres, esses espíritos mais evoluídos, os andrógenos do Pino, nos acolhem com muito amor e carinho para que nós continuemos a nossa evolução. Logicamente, não precisa ser eternamente envelhecidos, porque na realidade, essa sensação, essa sexualidade que nós conhecemos agora, ela vai se depurando e vai, digamos assim, se transformando pela eternidade afora. Sai pinguinho fora, assim, só para entender uma coisa. Por exemplo, eu conheço vários casais, porque é o seguinte, são casados, de repente se separam, e ela parte com um relacionamento homossexual. Tem filhos, fica, é morta, como é que é isso? O que acontece?
Lucimara, dentro do processo palingenésico das múltiplas vidas, das reencarnações, nós temos, assim, digamos, eu tenho 10 vidas encarnadas como homem ou como mulher. Então, eu acostumo com, digamos, a vivência. Você acredita que uma vez tem homem, uma vez tem mulher? Sim, tranquilamente, porque o gênero, o que nós escolhemos, é transformativo, tudo é mutante, tudo é mutável. A vida eterna seria muito pobre se existisse simplesmente um gênero, e a gente não pudesse sair dele. Nós podemos vir sim como homens, como mulheres, e muitas vezes a gente vem depois de 10 encarnações como homem. Aí você nasce num corpo feminino. Você traz todo o potencial, a frequência de onda masculina, então você simplesmente está desacostumado, você não sabe, porque depois, digamos assim, de 500 anos, você exercitou sua masculinidade, o seu sexo masculino, e você vem um corpo feminino. Então você, até acostumar-se àquele corpo, pode demorar 1, 2 ou 3 vidas para você ser de fato feminina. Agora, no fundo, toda a matéria é bipolar. Toda a matéria é bipolar. Seja uma planta, seja um nível mineral, seja animal, humano. Então, todos nós trazemos na ciência, na nossa memória celular, e na matéria mesmo, o yin e o yang, o positivo e o negativo, o macho e a fêmea. Então, eu diria, todo ser humano é bissexual. Raramente nós entramos num excesso ou num excesso de masculinidade ou de feminilidade. Todo mundo é bissexual. Em determinado momento, uma mulher casada ou um homem casado, como aconteceu, eu escrevi eu recebi desses seres falando sobre isso, em determinado momento, embora sendo bissexual, se sente atraído não mais por aquele ser que está do seu lado, de uma frequência contrária, sua bipolaridade contrária, mas por uma pessoa, um ser do mesmo sexo. E são muito felizes quando tem a coragem de assumir. Entendi. Eu tive um especialista que afirma que no futuro vai ficar tudo igual, todo mundo com todo mundo. Será que é isso? Eu não respondo ainda. Mas está pensando em fazer uma coisa? É mais saber que eu quero saber um monte de coisa, Ganda. Como é que é lá? Como é que é a cor? Como é que acontece? Quais são os costumes, os hábitos? Como é? A clon eu diria uma nave especial estacionada que é uma verdadeira cidade e ela tem a vibração arcangélica de 3 estrelas. Arcturus, da constelação do Boleiro, Canopus, da constelação de Carina, e Sirius, da constelação do Cão Maior. Essa triangularidade e esses seres, ou também chamados de ultraterrestres, que de certa forma construíram essa cidade para receber em seu seio, no seu lugar, esses seres que de certa forma em outros lugares seriam rechaçados como são aqui no planeta, pelo controle de frequência masculino ainda, nós podemos até 2143, o excesso de masculinidade no planeta. Recebem esses seres com muito amor e carinho e é um lugar onde esses seres têm a possibilidade de perceberem as suas múltiplas possibilidades de realizações de amor, de carinho, que não são rejeitadas pela sua homossexualidade, tanto homens quanto mulheres, e são, de certa forma, direcionados para a cura psíquica. E quando reencarnarem, os que reencarnarem, tragam para a humanidade isso que nós vamos falar mais tarde sobre a androginia, que a gente chama de androginia divina. Entendi. A união da bipolaridade. Olha, tem aqui a Bela e a Natália Romano da Bahia perguntam para vocês. Espíritos e ET fazem parte da colônia em ação? Olha, se a gente for ver em termos de universo, nós vivemos num universo local. Nós somos seres que têm corpo físico. Nós somos humanos terrenos aqui agora, filhos de Gaia, como imagina na Terra. Extraterrestres
muitos e muitos, eu diria milhões de anos, de certa forma, tem nos ajudado, inclusive em transformações genéticas do Homo sapiens até o Homo sapiens sapiens, para que nós façamos a nossa parte no universo. Tem muitos ETs que, se a gente for ver, a gente vai chamar de espírito, porque não tem mais corpo físico, são considerados ultraterrestres. Então, assim, o espírito terrestre, que está aí com as outras naves espaciais de quando a gente morre, eles são espíritos terrestres. Esses seres de outras esferas, eu não diria esses seres físicos que nos chegam até nós através das naves físicas, mas os seres, eu diria, milhões de anos à nossa frente em evolução, eles cuidam sim de nossa evolução, inclusive, eu diria, de nossos espíritos, com muito amor e carinho, sem botar o dedo, sem transformar, porque nós estamos sendo agora para o universo todo, digamos assim, estamos dando uma aula incrível, porque nós ainda não nos instruímos exercitando 100% da noção. Então, espíritos terrenos, seres extraterrestres, pode se nivelar um plano de consciência que nós nem sequer sonhamos, mas que fica além da sexta dimensão. E como que é a sexualidade desses seres? Quando nós saímos do corpo físico, está falando de todos os seres, os espíritos ou os extraterrestres? Não, você está falando. Dos ETs. Dos ETs. Olha, a sexualidade varia muito, porque muitas vezes existem seres evoluidíssimos que simplesmente, através de uma célula, pode construir um outro corpo, que nós estamos indo caminhando a isso, através dos nossos estudos genéticos. Então, muitos seres do sidário não têm necessidade de fazer um acoplamento sexual, genital, para gerarem filhos. No futuro, talvez nós também vamos não ter mais essa necessidade, porque isso vem do nosso animal terreno. Mas nós, como nós intelectualizamos, nós estamos fazendo, inclusive, inseminações artificiais, vamos começar a criar corpos fora de úteros, enfim. Existe uma grande gama de seres que poucos deles têm ainda têm o sexo como nós conhecemos, mas a maioria, de certa forma, já ultrapassou essa frequência sexual e, inclusive, ultrapassou a frequência do orgasmo sexual, que é a apoteose de toda a sexualidade humana. Entendi. Qual é a forma física desse ser? A maioria é humanoide como nós. Tem aquelas imagens que são... Sim, são humanoides, os reptilianos, os insetoides não, mas ósseos de lira. Os de lira, sim, nós estamos do Vótice de lira, a raça humanoide, com poucas diferenças. Agora tem os insetoides, tem aqueles seres aquáticos, dicílios, enfim, muito mais evoluídos do que nós, são humanoides. Isso pode ser um susto para as pessoas, mas nós estamos a caminho, eu diria, de uma unificação morfológica em todo o sidário, em todos os universos conhecidos ou não. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, Gandra, tem outra pergunta aqui, da Vera Lúcia, lá de Santo André, que ela diz assim, todo homossexual, todo mundo vai para lá? São. Todos? É impossível o homossexual ou uma lésbica irem para alguma colônia astral que esteja dentro de um paradigma. É frequência, né, Tony? Dentro de um paradigma heterossexual. Por quê? Porque ele não vai ser aceito. Ele vai ser rechaçado. Porque ele está muito mais vulnerável, que ele não tem mais o corpo físico. Ele é um corpo astral. Ele ainda é matéria, mas é uma matéria sutil. Então, na realidade, vão para a Crônica e para os outros bolsões ou naves terrenas que recebem com muito amor e carinho e orientam o processo reencarnatório ou, não só nesse planeta, mas em outros, esses seres que tiveram a sua vida na Terra como seres humanos. Entendi. O André Silva, lá da Anguera, André, pergunta o seguinte: ser homossexual é karma ou dharma? E o que é dharma? Então, karma é aquilo que normalmente aqui no Ocidente nós conhecemos. Poxa, você é meu karma, você é meu karma. Vou fazendo sofrer.
Isso no Ocidente. A impressão que você é o meu pecado. Você é Pecado, você é a minha injeção, você é a cruz que eu carrego, exato. Não é? Cara, exato. É isso, não? Na realidade é muito mais amplo que isso, mas aqui para nós, para a gente entender, é isso. E o Dharma seria a vivência do karma. Então, já que eu estou com você e não consigo me liberar, eu tenho que aprender a ser feliz com você. Isso aí. Então, aí eu transformo esse karma em Dharma. Então, ser homossexual é karma ou Dharma? Os dois. Se você não se aceita, se você não se assume, pode ser um karma. É muito difícil, porque você tem medo que os outros lhe julguem, como normalmente se julgam. Então, é um karma. Agora, se você se aceita e se autoconhece, você percebe isso como um Dharma. Porque como Dharma, você vai viver isso, vai se aceitar e vai viver da forma mais alegre, descontraída, jocosa, feliz que você possa, sem ofender ninguém. Aí as pessoas vão aceitar com muito mais tranquilidade, porque você está sendo expressando a você mesma. Entendi. Agora é a vez do Rafael Agapi, lá da Anguera também. Ele diz assim: como que você vê as religiões atuais em relação à homossexualidade? Todas negam e fazem, na realidade, a apoteose do macho, do Deus castrador, tirano, homem, aquele senhor sentado no cantinho cético do céu, julgando, premiando ou castigando. Todas elas. Principalmente para nós, que é o mais comum, as judaico-cristãs, com todas as dominações religiosas do Ocidente. Raras são as que aceitam. As que aceitam, normalmente, são aquelas religiões, aquelas crenças que nos vêm da mãe África e que fazem um trabalho de natureza, que são religiões naturais. Até mesmo a Umbanda tem alguma restrição, mas aceito. O Candomblé é maravilhoso. Foi suprimido o feminino, né? Exatamente. Então, gente, aí foi muito bom essa uma parte, porque nós viemos de quase 7 mil anos de polaridade masculina. Nós temos 3 eras anteriores, a de Touro, Carneiro e Aquário, cujo o Senhor foi o Deus castrador ou o processo da divindade masculina, onde baniu-se o feminino. Agora, nós estamos entrando sim um novo feminino, que vai entrar definitivamente no planeta em 2146, mas esse novo feminino vai atenuar esse excesso de agressividade, até destruindo, se for preciso, onde nós vamos estar em par e passo masculino e feminino, criando aquilo que nós chamamos de andrógeno divino, aí a humanidade vai ter um pouco de paz. E você cita no seu livro muito os seres andrógenos, né? Quem são eles? Relacionar o andrógeno, chamado progenia divina, conhecida desde as antigas escolas de mistério, é, digamos assim, fusão da bipolaridade. Você pode ocupar no plano físico um corpo masculino ou feminino. Isso a gente vê muito interessantemente hoje em dia, ali na Rua Augusta, embaixo dos parques, aquele pessoalzinho, toda aquela juventude, que se veste e age da mesma forma. Se você olhar um rapaz ou uma moça, um rapaz sem barba, é lógico, ou uma moça, você muitas vezes se confunde o que é homem, o que é mulher. E são seres heterossexuais que estão em corpo masculino e feminino, mas cuja aparência é andrógena, é o comum de dois, que faz muito sucesso hoje na medium fashion, enfim, em todo lugar. Entendi. Olha, sabendo que existe a CROM, como podemos fazer para contatá-los? A pergunta é a Vera Lúcia de Santo André. Toda a cidade astral, ela existe sob uma frequência de onda, diria uma vibração específica. Essa cidade astral, ela não tem corpo físico, ela tem o corpo astral, que embora seja uma espécie físico mais sutil, ela pode estar, digamos, entre quinta, sexta e sétima dimensões, e ela pode estar em qualquer lugar, e na medida que você pensa nessa cidade, a CROM, nosso lar, ou outras cidades assim, enfim, que sejam conhecidas por algumas pessoas com outros nomes, está tudo, gente, não está fora de nós aqui no plano material, no plano tridimensional, mas ela está dentro de nós, no nosso plano cósmico divino, que raramente a gente contata, e infelizmente quando contata, chama de religião. O nosso interior,
deve ser tido ou visto como cósmico, infinito, não separado, não com nomenclaturas religiosas, não com a politicagem atualmente no mundo inteiro, mas simplesmente como o nosso interior. O que só eu posso contatar, só eu posso contatar. O que só você pode contatar, só você pode contatar. Feche os olhos, relaxe e mergulhe nesse interior maravilhoso, através dessa vacuidade, de não ter expectativa, sem cobrança, e lembre-se de como você vai contatar, com certeza. Então, você contata. Agora, para a gente contatar, é só... Como é que é? Você quando tem na sua mente, você tem, digamos, esse túnel de realidade aberto para a Cron, você pensa em Acron, você pode não saber sobre a Acron. Eu chamo de Acron porque seria Ashron, Cronos, das Cronos CH. Acron também é uma cidade nos Estados Unidos. Mas pense em Acron como cidade cósmica, ou como eu chamo, cidade das estrelas. Pense em Acron como você imagina ser Acron. Feche os olhos e relaxe. Não tem nenhuma expectativa, simplesmente relaxe. Com certeza você vai entrar em evolução consciencial diferente. Tá, isso é quando a gente quer contatar. Sim. E você faz isso para contatar, certo? Sim, na realidade... Eles fazem isso com você? Sim, a Cron faz parte de mim e eu faço parte de da Cron. forma? Eu estou aberto à Cron durante toda a minha vida. Eu sou 43 anos. Sim. Eu tenho 72. Esse corpo físico. Nossa, você... Na realidade, É lindo, né? eu vivo no meio da natureza. Eu jamais voltarei a morar em cidades. Eu vivo no meio da natureza. A natureza é curadora, é expansiva de consciência, mas produz na gente processos de longevidade física, porque toda cura está na natureza. Mas você ouve alguma coisa, você escuta, tem algum sinal, alguma coisa que você diz com ele? Existe, na realidade, Luciana, para você ou para pessoas de fora é difícil de compreender, mas eu diria, como eu disse, eu estou 24 horas por dia em contato com a Cron, como estou 24 horas por dia em contato com Gaia, no seu exterior, como estou 24 horas por dia em contato com tudo que acontece na realidade terrena de bom e de mal. Embora eu seja um portador de frequência positiva, não negativa. Embora tudo isso que está acontecendo no planeta hoje está acontecendo porque nós fizemos e assim o permitimos, e nós estamos pagando por isso, e inclusive presos a religiões, a crenças que nos obstruem, vendem armas e alimentam isso. Um Deus masculino castrador, Deus para mim é energia pura, é espírito da natureza, não é um ser separado de mim. Todos os ETs, ultraterrestres, extraterrestres, espíritos, enfim, estão dentro dessa consciência da natureza. Vivem e são esse espírito da natureza que nós somos. E cada patamar de consciência é um patamar de consciência. Como que eu escuto, como eu ouço? A minha maneira, eu posso ouvir também externamente vibrações exteriores. A linguagem universal é o pensamento. Né? A linguagem universal é a telepatia. É o pensamento. Eu queria falar para os nossos internautas uma coisa interessante que nunca foi tocado aqui no programa da Lucimar. Ele está falando de ultraterrestres. Um assunto que nunca veio para cá. E estou ligando. Ele está falando de ultraterrestres. Esses seres que ele tem contato, Lu, são ultraterrestres. São de dimensões muito acima. São pessoas extremamente ligadas. Então, seres... aproveitando essa sua deixa, eu quero saber o seguinte, Gandra. Esses seres... Porque em outros mundos não estão iguais. Esses seres são todos positivos ou tem os negativos também? Bom, Simara, a essa resposta entre positivo e negativo, nós vemos a bipolaridade. Para nós, isso, ser positivo ou negativo, varia muito de cultura, de sociedade, de crença, de política, não só política terrena, mas política cósmica. O que pode ser positivo para mim pode ser tremendamente negativo para um outro ser. Então, abrangendo positivo e negativo, vai ser positivo e negativo naquilo que você tem dentro de você como positivo ou negativo. Normalmente, o positivo é onde você se sente descontraído, é sua zona de conforto. O negativo é onde você sente medo, sente agressão e parte para a briga. Então, não existe no plano ultraterrestre o ser positivo ou negativo. Existem expressões disso dependendo de contatos. E o ultraterrestre é aquele ser que já não tem mais corpos físicos nem uma habitação no planeta físico. Ele, na realidade, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Consciência pura, energia pura. Consciência pura. E eles são, assim, de certa forma, aquilo que nós chamamos de os ETs nômades.
eles habitam em diversos lugares e vêm normalmente, Lucimar, eu diria, nesse processo de ultraterrestre, já passou o processo de querer controlar ou ter posse de alguém. Então, essa é a diferença de ultraterrestre, extraterrestre e intraterrestre? Sim. Assim, o intraterreno ainda tem um corpo físico, ainda que seja mais sutil que nós, esses evoluções intraterrenos. Doutora, me falasse uma dúvida. Assim, eu li que existe intraterrenos que habitam dentro da Terra, dentro do céu. E tem uns que de lá vêm até aqui. E outros não, só ficam lá. É isso? Assim, dependendo da necessidade, ou dependendo do trabalho feito, eu estive em 1982 numa cidade intraterrena que está localizada embaixo da capital Boa Vista do Amapá. E essa cidade intraterrena é muito interessante, que em 1982 eu encontrei 5 japoneses lá com a linha na mão, pastinha na mão, e os seres que vivem nessa cidade intraterrena, embaixo da cidade, e exatamente na localidade, hoje é um bairro de Boa Vista que se chama Socó. Existe um intercâmbio dos seres aqui da Terra com a humanidade intraterrena proveniente de Atlântida, chamada também de Agartinas, né? E que tem um processo muito evoluído em tecnologia. E é bom falar que toda a tecnologia moderna cheira a magia. Imagina a gente no lugar da Idade Média acendendo uma luz, tocando numa tecla na parede e a luz acontecendo. É quase magia. Então nós vamos sim abrir conhecimento dessas cidades intraterrenas aqui no nosso próprio planeta. E muitas vezes essas naves espaciais que saem dos oceanos, elas são provenientes também das cidades intraterrenas. Elas não se tornam a quarta dimensão, mas entre quinta e sexta dimensão dentro do próprio planeta. Ô, Gandra, como você já disse, o seu contato com eles é mental. Você já teve contato físico com ele? O contato físico, normalmente, nós somos muito fenomenologistas, nós vivemos muito a análise de fenômenos. O físico de tocar, tátil, eu não tive. Eu tive contato astral, em 3 planos, físico, emocional e depois mental, dentro de uma nave de instalação, uma parte minha física. Só que uma pequena nave que pousou no espaço onde eu vivo agora, na cidade de São Roque, ela deixou a marca de um tripé na grama queimada no dia seguinte, quando nós fomos ver. Então a nave era física, mas a presença dos seres era mais sutil. Esses seres que nos contatam fisicamente, normalmente, eles vêm para fazer uma experiência laboratorial com o nosso corpo físico. São raros. Raras as pessoas são contatadas fisicamente. Quando acontece esse contato, existe sempre uma finalidade laboratorial de conhecimento físico mesmo. Para ajudar, não vem? Sim, através disso, eu diria assim, os seres que nos ajudam, eles não precisam de contato físico. São os extraterrestres. Eles pedem uma inclusão do ar. Só essa faixa. Os amparadores do planeta Terra são ultraterrestres. Ele falou muito em outra linguagem, né, Tony? Mas você deixou claro que eles são amparadores, porque está sobre a égide de um arcanjo, não está? Sim, nós podemos chamar de arcanjo, mas são energias fantásticas, maravilhosas, que não são terrenas, elas são, digamos, para nós, consideradas celestiais. Eu tive uma experiência com a Kron depois que eu li o livro. E como eu sempre participei de cursos de projeção da consciência, eu cheguei a comentar com ele, foi muito interessante. Eu estive num local que tem um rio de luz líquida lá, entendeu? Muito interessante, a energia é muito legal. Só que, lógico, ela local extrafísico. Entendi. Eles, na verdade, eles trabalham também com a cura emocional ou não? Sim, um determinado nível de consciência, não todos. Mas a Kron é principalmente trabalhada com a cura emocional. Quando nós somos doentes emocionalmente ou temos alguma psicopatia, alguma neurose, na realidade, dificilmente a gente pode evoluir em todos os níveis. Então, em Akron, você imagina o peso de perguntas e respostas exigido por cada ser homossexual bem lésbica.
Então é muito pesado, muito forte. E isso é tratado no grupo. E qual a mensagem principal que eles, através do seu livro, querem passar para a humanidade? Que me responde já vai. Já volto. Daqui a pouco ele vai dar um Instagram, e tudo, tá? Pode ficar esperando, viu, galera? Vocês estão pedindo. Qualquer dúvida, DemaisTV.com.br. O Branda está aqui e responde para vocês na volta depois do que vai vir. Muita informação, muita coisa boa, vai dar um site, tá? Então, qual a mensagem que eles querem passar para você? A mensagem de Agron para a humanidade terrena seria a elevação da consciência humana para oitavas superiores da sexualidade, atuando diretamente na facilitação de todos os relacionamentos humanos. Sem tanta expectativa, tanta cobrança, mas exercitando aquilo que falta na humanidade hoje muito, principalmente nessa humanidade tão digitalizada, que é o amor, o abraço, o tato, o carinho, incondicionais. Não condicional, mas incondicionais. Entendi. Vou falar um pouquinho desse seu trabalho, Brenda. Eu estou aqui apaixonada. Pode falar que você mora lá? Sim, tranquilo. Eu recebo pessoas lá. Em São Roque, um lugar maravilhoso, mato, verde, delicioso, cheio de energia. E qual o tipo de trabalho que você faz lá? Olha, eu trabalho lá mais na área direta, atendendo pessoas na área de assessoria visual, de leitura visual, de beleza, como profissional da área da beleza. Trabalho também em nível como terapeuta corporal, um trabalho muito interessante que se chama Espelho, Espelho Meu, para grupos de pessoas que querem ver, logicamente separados. Como funciona esse Espelho, Espelho Meu? Como que é? O Espelho, Espelho Meu são grupos separados de mulheres e de homens. A gente fica diante de um espelho, uma pessoa vem da outra, e nós vamos começar a fazer leituras visuais, cada um lendo o próprio corpo, depois o corpo alheio, e percebendo em si aquilo que gosta, aquilo que não gosta, e o que gostaria de mudar para se sentir mais feliz, para ser mais aceito, para fazer mais sucesso, principalmente hoje no mundo que é regido pelo visual. Tudo visual, você vai buscar um emprego, o pessoal imediatamente vai olhar como você está vestido, como você se porta, a sua postura, enfim, a sua palavra. Para ter uma imediata conscientização do próprio corpo? As pessoas abertas a isso não é difícil, logicamente, demora algum tempo, porque nós normalmente, Lucimara, nós nos vemos de uma forma, nós acostumamos com aquela forma, e se nós não formos vaidosos, a gente repete a vida toda do mesmo jeito, da mesma forma, mesmo cabelo, mesma postura, mesmo corpo. O pessoal está gostando assim, tudo bem, estou contente, não quero mudar. Mas hoje em dia é muito importante que a gente, de repente, poxa, não é a idade, não é a velhice, não é a juventude que vai fazer uma pessoa mais bela do que a outra. Beleza, para mim, é consciência de harmonia. Então, a gente pode mudar, sim, primeiro, quando você quer. Eu tive muitos casos que pessoas foram mudar e depois quiseram voltar ao que era antigamente. O que acontece quando você muda? Você pensa, gosta e se vê. Muitas vezes as pessoas da família, as pessoas amigas, a gente não te reconhece através do exterior, que você mudou. E principalmente quando se muda totalmente, quando se muda radicalmente, você vai enfrentar um novo tipo de... Você vai ter um novo tipo de pessoas para a sua vida, você vai enfrentar aquelas pessoas que não gostaram da sua mudança, porque já não te reconhecem mais. Mas é um pulo para você entrar numa oitava superior na sua vida e experimentar outras facetas de você mesma que muitas vezes você próprio desconhece. A mudança física, a beleza exterior, vem do interior?
Quando a pessoa está pronta para mudar, ela quer mudar. Mas muitas vezes uma mudança física radical provoca um choque. Ou a pessoa não se vê e quer voltar, ou a pessoa parte para uma vida completamente nova e vai ser feliz de uma outra maneira, como aconteceu com alguns clientes meus, deixando até marido, casa, tudo partida para outra, porque se reconhecia uma outra pessoa. Logicamente, isso não é uma coisa desejável, mas aconteceu. Mas às vezes pode não ser desejável, mas é o melhor que acontece. Né? Bom, mas uma melhor, né? Mulher, principalmente quando vai separar, começa cortando o cabelo. Começa, Tony? Uma pessoa quando tentar cortar de pessoa própria, dificilmente vai pensar em fazer uma plástica, que é uma coisa mais agressiva. Ela começa cortando o cabelo, aí então mudando o jeito de vestir. Isso é muito importante, porque na realidade nós vivemos um corpo físico, e esse corpo físico pode dar diversos recados ao mundo. Quando a gente tem uma assessoria visual para isso, é muito mais fácil. Isso é pura terapia corporal. Eu sou assim quando eu emagreço. Eu quero mudar tudo, né? Eu embalo. E elegância também faz parte daquele concurso. Elegância e leveza corporal. Isso faz parte do espelho meu, desse trabalho que nós estamos fazendo, recebendo mulheres de todas as idades, fim de semana, no máximo 20, que vão de manhã e voltam à noite. Quer dizer, elegância e leveza corporal. Gente, normalmente a gente percebe que as pessoas elegantes, elas são elegantes por natureza. São esbeltas, são altas, mesmo que sejam gordinhas, elas sabem ser elegantes e transmitem isso. Agora, elegância pode ser aprendida também com relação à postura. A postura física de todo ser humano mostra a sua elegância, a sua deselegância, se ele é passivo, se ele é ativo, se ele é forte, se ele é fraco. Isso simplesmente é uma leitura visual da postura de cada ser humano que a gente olha e consegue enxergar. Isso é visualismo, o significado das aparências. Você fala também sobre maquiagem, né? Maquiagens rápidas. Isso daí existem diversos cursos hoje, inclusive pela internet, de uma automaquiagem. Agora, muitas vezes, logicamente, na internet você não está vendo quem está lhe consultando. E é importante para que isso aconteça, para que haja realmente uma interação real, que você consiga transformar o visual de uma pessoa que talvez esteja se maquiando erradamente, você tem que dar essa consultoria, prestar essa consultoria, e isso faz todo o diferencial. Interessante, eu percebo que eu estou falando do interior e do exterior. Agora, todo esse exterior, toda a nossa camuflagem exterior, toda a fantasia que nós possamos nos colocar, não vai fazer muito efeito se nós não introspeccionarmos isso, se nós não tivermos isso também em nosso interior. O interior é o mais importante para que o exterior se transforme de uma maneira alegre e feliz, que contente não só nós, mas a todo mundo também. Entendeu? Quando você quiser contatar o Tony, eu vou dar aqui o site dele, é o www.tonygandra, Tony com Y, tonygandra.com.br. Aí no Facebook também Tony Gandra, tá? Sim, eu tenho duas páginas no Facebook. O Tony Gandra é profissional da área da beleza e o Tony Gandra é escritor. Ambos têm a minha cara, só que no Facebook de escritor eu estou com asas brancas muito bonitas. E o Tony Gandra está à disposição para cursos, palestras, workshops, que comunica inglês também, francês, italiano, espanhol, e quer saber. Tudo. Vamos fazer uma dança da chuva. É com ele mesmo. Tonygranda com Y.com.br, tá? Tem Instagram? Então dá, porque o pessoal está pedindo aqui pra gente. O Tony Gandra. O Tony Gandra é o... Arroba Tony Gandra. Arroba Tony Gandra. Tá, eu vou te seguir, tá? Segue também o meu. Eu não estou usando muito o Instagram, mas o Facebook responde através do e-mail. A Maria pediu aqui o seu Instagram. Eu vou começar a usar agora, preciso, porque na realidade todo mundo tem, todo mundo pede. Temos o Instagram, vamos começar a usá-lo. Agora, Tony, toda alma humana terá de passar pela homossexualidade para atingir a unidade suprema ou não? Olha, a unidade, a realidade suprema, eu diria assim, não existem. É uma coisa que se fala, mas assim, nós
precisamos, dentro da nós temos uma paleologia que temos que ter nos bons, temos que ter isso, comissão, fazer isso, aquilo. Não precisamos fazer nada. A unidade suprema não existe. O que existe é uma inteligência cada vez mais abrangente quando nós saímos de túneis de realidade e nos encontramos cada vez mais com o maior número de seres, inteligências possíveis no cosmos. E estamos cada vez mais, nos aumentando e percebendo que nós fazemos parte, sim, de grupos unificados de consciência. E nós pertencemos antes aos grupos unificados de consciência, como eu falo no meu livro O Amanhecer do Grande Sol Interior, ainda não editado, nós pertencemos a grupos cósmicos de consciência. Isso é aquele gueto mesmo onde cada um tem o seu grupo. E nós somos consciências individuais, individuando-se, segundo o Jung falava, quando você se individua, você se expressa você mesmo e você enriquece o seu grupo cósmico de consciência nesse corpo que lhe tem. Aí nós pertencemos a grupos cósmicos de consciência, que são 7, 21 e por aí afora, e todos esses grupos cósmicos de consciência mundiais aqui para o plano terreno fazem parte das consciências unificadas que nós conhecemos plenamente com o nome de Deus. É uma unidade na diversidade. A partir daí, o que seria esse máximo de supremo? O Supremo, eu acho, vivenciou isso, está aqui agora, nesse exato momento, para nós. Isso é o Supremo. Quando nós estamos bem aqui agora, nós estamos partindo esse agora sempre em expansão, levando esse Supremo, levando essa alegria, essa consciência, que não briga nem luta, nem vai contra, mas se transforma em outro, eternamente. Isso é o Supremo para mim. Entendi. E uma pessoa quando é assexuada? Ela pode ser assexuada fisicamente, agora nesse plano por uma doença, ou pode ser assexuada porque ela já não tem mais absolutamente uma perda da sua libido, buscando ou querendo fazer trocas de baixo ventre e genital com sexualidade. Isso existe. Tem muitos jovens assexuados que eu conheço, e muitos idosos velhos de mais de 70, 80 anos completamente ativos sexualmente. Isso é uma coisa natural no mundo inteiro. Eu acho que não é só apenas uma escolha, a pessoa também atinge um nível de consciência, às vezes que ela não precisa mais da sexualidade. Ela entra em contemplação. Eu estou entendendo que uma pessoa, então, assexuada tem um nível de consciência altíssimo. Então, não necessariamente, mas assim, os seres mais evoluídos vão entrar numa contemplação. Contemplar. Felicidade, do meu ponto de vista, é contemplação, é sentir tudo isso. O máximo da sexualidade humana é a frequência do orgasmo. Não existe só o orgasmo genital, pelo qual as pessoas se matam e exercem o poder pelo poder. O orgasmo, também existe o orgasmo de você, de repente, estar na natureza, contemplando a natureza, você se sente bem, sente o orgasmo, digamos, natural. A partir daí existe orgasmos cósmicos, chamado de êxtases, que dentro de religiões é chamado de êxtases ou de satori, mas que simplesmente, talvez, para você contemplar, estar em plena natureza, você sente aquele orgasmo maravilhoso, e esse orgasmo, todo orgasmo é curativo. A não ser quando você quer roubar, por tesão, um orgasmo alheio. Mas todo orgasmo realizado com amor é uma troca curativa física mesmo, cura muitas doenças. É verdade, é verdade. É assim que você vê a sexualidade nos dois atuais? Aí existe todo tipo de sexualidade, desde do baixo ventre que desce puxando abaixo e mata, até que sobe do baixo ventre. Como que é essa? Como que é? Passional, né? É aquela passional, sexualidade de briga, de posse, de poder. Você é minha, eu sou seu, se você me trair, eu vou te matar, e mata. E mata. E mata. Isso é puro animal. A sexualidade animal intelectualizada, neurose egoísta. A partir daí existe a sexualidade com uma troca de carinho, de amor muito grande, que é uma sexualidade que provoca um orgasmo maravilhoso. A partir daí existe uma sexualidade natural, que você é em contato com a natureza, no riacho de águas correntes, também em meio de bichos trocando a sua energia em outra oitava diferente. A partir daí a sexualidade que é o orgasmo cósmico, é o êxtase, é o satori, é a alegria de pertencer ao cosmos. Deixa eu mostrar de novo dois livros aqui.
gays e lésbicas. O primeiro, esse que você está segurando, foi lançado em 1998. Quem quiser, eu tenho, pode me contatar, que custa R$30. E o primeiro, não? Esse foi o primeiro lançado, mas é o mesmo livro. Tá. É o mesmo, esse está em e-book pela Burp ou pela Apple. Vocês coloquem a CRUM, Homossexuais Além da Vida, Tony Gandra, no www.burb.com ou da apple.com. E vocês podem adquirir através de e-book. Eu gostaria de fazer um apelo público que, de repente, algum professor ou algum nativo de um país de fala inglesa que queira e que seja homossexual, gay ou lésbica, que queira me ajudar a fazer essa tradução, porque o meu inglês não dá para traduzir, para a gente lançar esse inglês para o mundo inteiro. Porque tanto o gay quanto a lésbica no mundo inteiro hoje tem necessidade de um acolhimento no plano cósmico. E as religiões todas, nenhuma aceita esse não, mesmo que exista algum gay querendo fazer uma religião evangélica gay, não existe. Ele não aceita, é uma banana. Até porque é patriarcal a religião, então não... Exatamente. Nós entramos numa frequência completamente longe, distante do arcaico masculino. Nós entramos no novo feminino e no novo masculino, que vai dar um processo de androginia divina. E a era de Aquário que está chegando aí para isso, né, Tony? Sim, e a era de Aquário, já que está começando a aparecer, vai entrar de fato no planeta no ano de 2146. Então, Tony, e Deus, do seu ponto de vista, então é o quê? O espírito da natureza é tudo. Todos os seres, toda a criação fazem parte daquilo que nós chamamos de Deus. Não é Jeová, não é Allah, não é qualquer outro Deus nominal ou tremendamente egoísta que quer adoração só para si. É tudo, é todos. Somos nós também. É isso aí. Eu vejo Deus no olhar do meu gato, no olhar do meu cachorro. Você também, Lu? Também. Eu consigo chegar na planta, na folha, no chão que eu piso. Tudo tem Deus. Eu sinto assim. Eu sinto É também. impressionante. Que bom, né? Graças a Que bom. essa força. Que bom que a gente consegue. Mas igual um amigo meu que disse que ele é uma pessoa que não acredita em Deus, é ateu, né? Ele falou assim, graças a Deus que eu sou ateu. Olha só que contradição, né, Tony? É verdade, como Deus é múltiplo, realmente é um panteísmo, eu diria assim, um paganismo maravilhoso, onde você cultua o espírito da natureza e em tudo aquilo que você toca e vê. Aí ninguém mais vai fazer mal para ninguém porque está fazendo para si próprio, como as próprias religiões próprias. Eu acho que quando a gente tem o sentimento de gratidão, a gente tem muito mais facilidade de sentir Deus. Eu acho, não sei. Eu sinto o sorriso de uma criança, um papo desse que a gente está tendo. É muito gratificante estar com você, Tony, aqui. Nós estamos tendo aqui, digamos aqueles macaquinhos que vêm na nossa casa, que a gente mora no mar, vem, né? Vem na boca. Os insetos que sentam em mim quando eu estou lendo, escrevendo, isso é maravilhoso. Nós fazemos isso daí dentro, voltando, retrocedendo, dentro do catolicismo, é Paulo Francisco de Assis, a irmã Sara, o irmão inseto, irmão tudo. Você já não tem mais medo, você já não tem mais agressão, você fundiu a sua bipolaridade, se transformou em outro, você acopla absolutamente tudo e faz bem para tudo. Na minha casa, não se mata nenhum tipo de bicho. De jeito nenhum. Ah, e uma barata. Pega ela, leva no matinho, aranha, então, mulher de limpeza, quando chega, já quer casa dela, não é assim? A mulher de limpeza quer tirar, não me mexe com a aranha. Deixa ela. Pode tirar as teias, naturalmente, mas deixa esse bicho maravilhoso, esse símbolo incrível, todos eles têm um símbolo a Lu tem uma ligação muito singular com o povo de Lira, né, Lu? Com os felinos, né? Adoro. Então, isso aqui, eu senti a vibração da Lu quando nós usamos uma pessoa para falar, inclusive, dos felinos. Vai ter uma ligação, Luizino. Muito forte. Você é uma felina. Muito forte. Agora. Tá vendo? Nossa, fala que é aqueles lá que estão do mal, né? Ainda não estão também. Todos eles, inclusive, principalmente, eu diria, os reptilianos, eles são maravilhosos. Eles são realmente sexuais a beça, fortíssimos em sua sexualidade. Qualquer mulher que visse um reptiliano fica apaixonada. O Sérgio Santos veio aqui e disse que uma cliente se apaixonou
Rothschild, é verdade. Ele é psicanalista. Nesse laboratório cósmico está havendo muita mistura de seres, tanto que nós temos muitos seres humanos híbridos já vivendo entre a gente aqui agora, que foram o casamento de outras raças espaciais com seres humanos. Você sabe? Muitos sabem, mas na realidade é bom que não saiba, porque iria fazer disso um fenômeno, a criatura ia ser assim completamente. Mas também, vendo até quando vai ficar isso de não falar, hein? Até a fusão total, onde quando nós não formos mais agressivos e tremendamente neuróticos e nos matarmos uns aos outros, aí vai poder haver uma união. Isso vai ser porque difícil. se algum ser muito mais evoluído que nós quisesse, já teria conquistado esse planeta há muito tempo, só que nós temos a nossa maior defesa, que são as bactérias terrenas, em nível físico. E é a vibração em nível sutil. É isso, galera do bem. A gente conversou aqui com Tony Gandhi, escritor, espírita cósmico, terapeuta corporal e assessor imagem do autopreparador de imagem. Aquela piada da autorizada, não é? Tudo é muito importante o nosso visual. A gente pode transformar o nosso bom prazer quando nós temos consciência disso. Em cada transformação, nós atraímos uma tribo. É muito interessante isso. Eu queria passar o meu e-mail, posso passar o meu e-mail? telegandra@uau.com.br. E no site nós falamos também sobre visualismo, e no meu espaço visual EcoBuild Center Vida, que vocês vão poder contatar através do meu e-mail, através do Facebook. O site dele é tonigandra.com.br, está aqui também para você ver. E logo ele vai estar aqui para a gente junto, a gente continuar esse papo, é muito longo, não deu para a gente conversar nada. Não esqueça dos livros dele, que estão aqui, que são maravilhosos.